Eu queria muito agradecer o meu pai por esse trocadilho que tá na thumb. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo e mais uma vez Neymar está machucado e não entrará em campo por algumas partidas, sabe lá só Deus quando estará de volta o atacante do Santos. E mais uma história para longa sequência de lesões do Neymar que vem acontecendo desde mais ou menos desde a Copa do Mundo de 2022. O Neymar não consegue atuar com frequência em alto nível no nenhum tipo de futebol. Até mesmo antes da Copa de 2022 ele teve uma lesão também, acho que ele voltou pouco tempo antes da Copa, né, no final, no meio de 2022 na verdade. Inclusive muita gente tava falando que o Neymar tava jogando muito durante aquele período, não achava que era nada de muito grandioso comparado com aquilo que a gente já tinha visto do Neymar anteriormente. E ele também teve uma lesão durante a Copa do Mundo, inclusive, né, ele voltou depois de alguns jogos fora, ele voltou justamente contra a Croácia, que foi o jogo em que o Brasil foi eliminado. Mas é um problema que vem perseguindo a carreira do Neymar já há muito tempo, e eu queria comentar algumas coisas a respeito dessa nova lesão do Neymar. Eu tenho também alguns pontos, inclusive, que eu conversei com algumas pessoas. Então, se você não conhece aqui o nosso canal É do Jogo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like nesse vídeo, porque isso ajuda bastante mesmo o crescimento aqui do canal. E se puder também, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que postarmos vídeos novos aqui na É do Jogo. Estamos com a meta de 1000 inscritos e eu sei que com a sua ajuda vamos consegui-la até o final desse ano. Por favor, me ajude nesta marca que vai ser de grande importância aqui pro meu trabalho no YouTube. Se puder também, segue o É do Jogo nas redes sociais, tá aqui embaixo na descrição as informações, e também tá passando aqui na barra, né, o arroba que você pode seguir no Instagram, no X ou então no TikTok. Mas vamos lá, o Neymar voltou para o Santos no início deste ano, né, inclusive o Pedro Osasco, que faz comigo o É da Champions, ele me cobrou que devia de haver um vídeo sobre a volta do Neymar no Santos aqui no É do Jogo. Eu não cheguei a fazê-lo, mas eu meio que tinha prometido que haveria o vídeo sobre o Neymar, e estamos aqui. Então, Pedro Osasco, eu estou cumprindo aqui minha promessa pra você. Pode não ter sido naquele momento, mas está aqui o vídeo sobre o Neymar que você tanto me pediu. Eu até queria que o vídeo fosse com um assunto um pouco melhor, cara. Eu até queria realmente que eu pudesse falar de uma forma onde eu trouxesse boas notícias, onde eu falasse de uma maneira animada sobre a situação do Neymar, tanto no futebol brasileiro como no Santos, que eu estivesse falando que ele tá jogando demais, que ele tá destoando em relação ao resto do Campeonato Brasileiro, que ele continua sendo um jogador absurdamente diferenciado. Isso eu acredito, inclusive, que ele tem o talento dele é fora do comum para aquilo que a gente tá acostumado no futebol brasileiro. Mas, infelizmente, já não é mais um cara que consegue manter um ritmo de futebol profissional do jeito que ele conseguia no seu auge de sua carreira. Eu ontem mesmo tava indo na academia pra malhar, e eu falei com o personal que me ajuda na academia, o Wellington, se você estiver vendo esse vídeo, um abraço pra você. Ele tava falando comigo que o Neymar, ele é um cara muito franzino, e ele sempre que volta de lesão, ele continua se machucando porque é um cara que toma muita pancada, e ele não se esforça no lado físico, ele não tem o físico dele pra aguentar o tanto de tranco que ele recebe, os caras visam ele pra meter a pancada nele, até ele realmente não conseguia aguentar, e isso vai provocando uma lesão atrás da outra, uma lesão atrás da outra. Em parte eu até concordo, realmente, você olha pro físico do Neymar, você não vê um cara que é forte estruturalmente, né, você não vê um cara que tem as pernas do tamanho do Cristiano Ronaldo, não vê um maluco que é parrudo, não vê isso. Mas ainda assim, mesmo sendo um cara franzino, ainda tem caras que são franzinos que ainda assim conseguem um certo poder muscular maior do que o próprio Neymar, como por exemplo, até falei inclusive com o próprio personal, né, com o Wellington, do Vinícius Júnior, quando ele posta foto, por exemplo, mostrando as pernas ou então o físico, você vê que ele é forte, muito forte fisicamente, apesar dele parecer ter um corpo magro. Caso o Neymar não é assim, o Neymar ele realmente aparenta estar só magro, não é um cara que você vê um biotipo que tem os músculos muito bem desenvolvidos para aguentar talvez uma temporada de futebol em alto nível, mas na verdade nem na sua época de auge você via no Neymar esse físico absurdo como você vê, por exemplo, no Cristiano Ronaldo. Mas na minha opinião, eu sempre tive pra mim que o Neymar nunca alcançou o potencial que ele sempre demonstrou ter, porque talento puro, natural, eu acho que o Neymar é talvez o que eu melhor tenha visto do futebol brasileiro. Agora, a grande questão do Neymar pra mim sempre foi a parte mental, a parte psicológica, porque o Neymar não tem nenhum tipo de ajuda nessa área, muito pelo contrário, o Neymar é cercado de apenas pessoas de sim senhor e
não recebe, não é capaz de aceitar nenhuma crítica, a ponto de ele entender que ele precisa se colocar em uma posição onde ele precisa melhorar, onde ele precisa se aprimorar, e com isso ele conseguiria desempenhar o seu futebol, o seu papel como profissional da melhor forma possível. Eu mesmo tá falando com o Pedro Osasco que eu acho que se o Neymar tivesse a cabeça de alguns jogadores de futebol, e nem pensando nos caras do mais alto nível, tipo o Cristiano Ronaldo. Você fala do Cristiano Ronaldo pra mental, físico, qualquer coisa, o Cristiano Ronaldo tá acima de qualquer um, né? Mas eu tava pensando até, por exemplo, em exemplos locais, né, exemplos brasileiros. Cara, o Pedro se recuperou de uma lesão que é uma ruptura de ligamento colateral anterior, que é uma lesão normalmente demora, como eu falei no vídeo que eu faço sobre o Pedro, inclusive tá aqui em cima no card, foi antes do jogo do Central Córdoba, antes do jogo do Juventude, então ele não tá atualizado em certos pontos, mas ainda assim tá aqui se você quiser acompanhar. Naquele vídeo eu falei que o Pedro conseguiu uma recuperação recorde porque o trabalho, tanto físico como mental, por parte do Pedro e por parte dos profissionais do Flamengo, foi algo excepcional, foi algo acima de qualquer expectativa que uma lesão como essa requer. E aí você vê o Neymar tendo lesão atrás de lesão, e quando ele volta ele não consegue voltar, porque logo depois dele voltar ele joga uma, duas partidas, ele já se machuca de novo, e aí a gente tem esse tweet lendário do Bruno Formiga, que eu acho que tá envelhecendo mal pra caramba, porque claramente o Neymar não está fisicamente apto, porque ele continua se machucando, se lesionando e não conseguindo entrar em campo durante mais de 3 jogos consecutivos sem sofrer uma nova lesão, cara. É bizarra a situação do Neymar. E não é nenhuma surpresa que a situação seja essa. A gente tá acostumado a ver isso acontecendo absolutamente toda santa vez que o Neymar volta. Toda vez é isso, cara. Ele sempre se machuca de novo, tá desde 2021, basicamente assim. Um outro amigo meu mandou mensagem, que é esse tweet aí que vocês estão vendo agora na tela. Cara, não consegue jogar mais de 30 jogos numa temporada desde 2017. Já tem 8 anos isso, velho. E nessa época, 2017, ainda era o auge do Neymar, ainda era o Neymar com 25 anos, pô. 25 pra 26, justamente a época que ele deixa o Barcelona, né, e vai pro Paris Saint-Germain, que era um momento onde as pessoas olhavam pro Neymar e falavam, ok, este aqui é o cara, esta é a situação onde ele vai se transformar, vai dar um passo à frente, porque antes ele tava sempre atrás, né, de Messi, Cristiano Ronaldo, mas aqui agora ele vai ter um clube pra chamar de seu, porque antes ele dividiu, inclusive, o holofote com o Messi, agora ele vai ter um clube pra chamar de seu, vai ter uma situação onde ele vai poder colocar pra todo mundo. Olha só, eu a partir de agora sou o cara e a situação é essa, mas foi exatamente o oposto que aconteceu. A gente tem, inclusive, relatos de pessoas que falam sobre como era o clima do PSG na época, e era uma parada completamente amadora. Inclusive, a gente tá vendo hoje com o trabalho do Luiz Henrique, talvez o melhor PSG que a gente viu desde a injeção de dinheiro dos Qatares dentro do clube. Mesmo com o Ibrahimovic, com o Cavani, com o Neymar, com o Mbappé, Messi e Neymar ao mesmo tempo, o PSG não chegou nesse nível de futebol que tá chegando hoje. E o Neymar, apesar dele ter sim justificado o investimento feito no sentido midiático e conseguiu fazer com que o PSG recuperasse o dinheiro que investiu nele, que até hoje é a maior transação de um jogador de futebol da história, desde aquele momento que novamente era o Neymar no auge de sua carreira, ele não consegue jogar mais de 31 partidas no ano. E hoje em dia as equipes de futebol fazem por volta de 60 partidas no ano. Algumas fazem 70, em casos até, inclusive no futebol brasileiro, os times fazem 80 partidas. Já aconteceu isso recente no futebol brasileiro. Tudo bem que esse não seria o caso do Santos esse ano, porque o Santos só tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil no momento, o Campeonato Paulista já ficou pra trás, o Santos acabou de subir da segunda divisão, ou seja, não vai disputar nenhuma competição sul-americana, nem a Copa Sul-Americana, nem a Libertadores. Então o Neymar estaria limitado àqueles 38 jogos do Brasileiro e também aos jogos da Copa do Brasil, sendo que nem isso, inclusive, né, porque o Neymar só tem contrato com o Santos até o meio do ano, ou seja, até isso também tá meio confuso, porque já estamos em abril, daqui a pouco o contrato do Neymar acaba, e como é que vai ser? Ele veio, 6 meses ficou no Santos, ficou machucado durante desses 6 meses, durante, sei lá, 2 meses até o momento, ele já ficou fora durante 1 mês e meio. Ele chegou em fevereiro, né, então ficou basicamente 1 mês e meio machucado, aí volta uma partida, já se machuca de novo. Sabe lá quanto tempo vai demorar pra voltar depois dessa daí também. Então vai ser um contrato de 6 meses, onde o Neymar vai ficar já, e bota aí 2 meses fora nos primeiros 3 meses de contrato. Primeiros 3 meses de contrato, o cara vai ficar 2 meses fora, num contrato de 6 meses, que em junho já tá acabando. Vocês entendem que a situação é preocupante, né? E aí eu vou ter que voltar no ponto também que é algo muito importante, muitas pessoas ainda tentam colocar isso na discussão, mas pra mim é o ponto que vai fechar inclusive o vídeo, que o Neymar não pode ser tratado como o diferencial, como o cara, como a estrela da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. E isso pra mim é um ponto pacífico. Não tem tratamento pro Neymar em 26 igual teve pro Messi na Copa do Mundo de 2022. Isso é impossível e isso deve ser completamente descartado antes
antes mesmo de ser pensado nessa hipótese. Porque o Messi chegou na Copa do Mundo 2022 jogando muita bola pela seleção argentina e embora não estivesse muito bem pelo Paris Saint-Germain, ele estava claramente só se importando com a seleção da Argentina e colocando o seu futebol à disposição apenas da seleção argentina. Isso era muito óbvio enquanto ele estava no Paris Saint-Germain. E ele demonstrava no campo, e ele não ficou fora de jogo nenhum por causa de lesão por muito tempo, e ele ainda estava diferente de todo mundo, tanto no aspecto físico, tanto no aspecto técnico. Ele ainda era o diferencial. E cada vez mais tá claro que o Neymar não é essa pessoa. O Neymar talvez não tenha mais condições de ser essa pessoa, o que é muito triste porque o Neymar é um grandioso jogador de futebol. Eu acho que chegou a hora só do torcedor brasileiro, do torcedor do Santos, do torcedor que é fã do Neymar, entender que chegou o ocaso. É um fato, a idade chega pra todos, o ocaso da carreira chega pra todos, mas para aqueles que não tratam o seu instrumento de trabalho da melhor forma possível, vai durar menos. Eu não tô aqui pra poder entrar nas questões de carnaval, nas questões de aniversário, na questão de feriado. Pra mim, cara, eu não vou entrar nesses detalhes, a vida pessoal de cada jogador é a vida pessoal de cada jogador, só que o meu ponto é o tratar com profissionalismo aquilo que você está sendo pago pra fazer. E aparentemente isso não é o caso do Neymar já há algum tempo. Eu não duvido que ele ame jogar futebol, mas eu também, ao mesmo tempo, não consigo olhar pro Neymar e ver alguém que hoje seja um diferencial técnico, tático e físico e qualquer outra característica em campo que você pode colocar. O que você acha? Você acha que ainda assim existe algum tipo de esperança pro Neymar voltar a jogar futebol profissional no mais alto nível? Você acha que tem condição do Neymar ser sim um diferencial na Copa do Mundo 2026? Deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. Vai ser muito, muito, muito legal ver os comentários de todos vocês. E eu também peço mais uma vez para que você se inscreva aqui no canal do jogo e ative o sininho para receber notificações todas as vezes que lançarmos vídeos novos, porque isso ajuda demais o crescimento aqui do canal. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas, e com isso temos mais inscritos, e com isso consigo dedicar mais tempo pra cá. E esse, inclusive, é meu objetivo. Eu quero que o É do Jogo seja o meu principal ponto, o meu principal objeto de foco e de desempenho, porque isso aqui é meu e eu amo fazer isso daqui. Então, se você puder, me ajuda, que é de grande, grande, grande importância pra mim. E lembrem-se, todos vocês, jamais será, nunca será só futebol. A todos vocês que ficaram comigo nesse vídeo até aqui, o meu muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima.